O nosso lugar de origem não determina o nosso destino. Jamais. O que determina o nosso destino são as escolhas que nós fazemos. Onde solicitam a presença de um pai e eu só tinha uma mãe. Meus amores, estamos de volta no nosso Sem Medo Podcast, a nossa plataforma de conversas aleatórias sobre temas interessantes. Vocês repararam que hoje fui substituída aqui durante o dia pela Antonira. Amo, já disse ao Quinquela que eu quero a Antonira, ela tem meu DNA. Acabei de sair de um painel que me desafiou por diversos motivos. Deus faz umas coisas tremendas. Uau. A pessoa que está aqui ao meu lado era para ser moderadora ontem no meu painel. Eu não a conhecia, não sabia quem era, mas quando me apresentaram ao painel disseram que vem uma engenheira a moderar. Disse, mas nós somos duas dominantes, vamos precisar de uma moderadora, não precisamos. Eu hoje vi a Flor, obrigada por estar aqui. Obrigada, Daniel. Com boa dominante, pedi para lhe chamarem na sala e a menina perguntava à Flor, mas o que é que eu digo? Eu diz só que ela está a ser chamada. Mas disse, vai e diz que ela está a ser chamada. E ela chegou à porta e eu arrastei-a para aqui e pus-lhe aqui sentada. Mas como eu gosto de dizer, o mundo é dos engenheiros. Uau. Alô, engenheira, Flor, está aqui. Adoro. Tudo bem? Está tudo ótimo e para quem está lá em casa, alá. Eu fui desafiada várias vezes por ela no palco. Uau. Eu, felizmente, sou uma privilegiada e hoje assumo o meu privilégio, Flor. Uau. O meu pai, como dizia, ele era um macaquinho de cachito que teve a coragem de vir para a cidade, para o asfalto. Ok? Portanto, quebrou as suas pedras e os filhos, felizmente, tiveram que quebrar outras, não as mesmas que ele quebrou. E durante muito tempo isso para mim foi um problema, porque o nome do meu pai era como se me tirasse a legitimidade pelo meu esforço. Porque as pessoas gostavam de dizer, não, ela só está ali porque. Hoje eu aceito esse privilégio e digo, graças a Deus eu sou filha de quem sou. Uau. Graças a Deus ele partiu as pedras que ele tinha que partir. Porque isso a mim não me desmerece. Eu estou a partir as minhas a partir do lugar onde ele o deixou. Mesmo. E ver mulheres com essa força, com essa garra, que tinha tudo para dar errado, como disse a Flor ali naquele palco, e provar que sim, o nosso lugar de origem não determina o nosso destino. Jamais. O que determina o nosso destino são as escolhas que nós fazemos. Bem E tu assim. fizeste muito bem as tuas escolhas. Amém. Conta-nos um bocadinho sobre isso para quem não... Taylor, primeiro, obrigada pelo convite acidental. Isto aqui é tudo arrastado, né? O nome do podcast é Sem Medo. Exato. Então, o meu medo já passou, já, graças a Deus. Eu acredito que, Nelza, eu consegui, tomei as minhas decisões muito cedo. Que nós engenheiros aprendemos muito que temos que fazer rápido, temos que testar rápido para termos o output certo ou errado e conseguimos fazer o próximo passo. E eu acho que as decisões que eu fui tomando em função da minha trajetória, em função da minha vida no passado, enquanto adolescente, enquanto jovem, foram decisões desafiantes e elas hoje me trazem para esta realidade e me tornaram a mulher que eu sou hoje. E como a Nelza disse muito bem, eu felizmente desde muito cedo, desde muito jovem, eu sempre soube para onde é que eu iria caminhar, quem é que eu seria e como é que seria o meu legado, qual é o legado que eu gostava de deixar, não só para mim, mas também, obviamente, principalmente para quem fez um grande esforço para garantir a minha educação e para me tornar na profissional de sucesso que eu sou hoje, porque eu me considero uma mulher de sucesso, porque os desafios que eu tive desde a parte financeira para garantir os meus estudos, o desafio que eu tive com a ausência de uma figura paterna, porque era muito difícil, tu vais na escola e nem olhando muito para o lado superior, mas, por exemplo, para o ensino primário, existem aquelas questões onde solicitam a presença de um pai. E eu só tinha uma mãe. E aprendemos a viver em famílias estruturadas, onde um jovem, um filho tem um pai e tem uma mãe. E ao assumir essa minha realidade de ter ou ser uma filha de
pai ou órfão de pai vivo, eu acho que isso de alguma forma mudou muito a minha forma de pensar e cada vez mais ter convicção de qual seria a mulher que eu iria me tornar. E a minha mãe sempre foi a minha mentora, sempre foi a minha maior inspiração. E eu acho que a realidade de onde eu vim, os passos onde eu construí, porque hoje a Florips, que saiu de um passado um bocadinho perturbador, hoje é uma mulher que é líder de equipa numa grande empresa, hoje é uma mulher que está a dar os seus passos largos a nível de conversão de mulheres para o mundo de engenharia, porque graças a Deus eu recebo o testemunho de mulheres que hoje estão onde estão e que hoje sabem exatamente o que querem no mundo da engenharia, porque ouviram o testemunho da Florips. Então isso de alguma forma me enche de orgulho e mostra que de facto as decisões que eu tomei, o caminho que eu segui foi o caminho mais correto. Mas diz aqui uma coisa, quando tu dizes tinhas tudo para dar errado, baseias-te apenas na tua condição de origem ou aconteceu alguma coisa nesse percurso? Não aconteceu. Eu não gosto muito de falar sobre esse tema, mas eu me considero também sobrevivente, porque quando era mais jovem, infelizmente, alguém teve que dar a sua vida para eu continuar. Ou seja, eu sobrevivi a um acidente de elevador. Mas, Acidente de elevador. certo, não gosto muito de falar sobre isso, Ok. porque infelizmente a outra pessoa que estava comigo, que na verdade eu considero minha irmã, ela não teve a mesma sorte. Alguém perdeu a vida e eu sobrevivi. Então eu digo sempre que desde os traumas acidentais que eu tive, desde a questão financeira que a minha mãe passou, e muitas outras questões familiares, porque muitas das vezes o nosso trajeto ele sofre muitas interferências. E essas interferências podem quebrar os nossos valores. Quantas vezes nós vemos mulheres a doarem o seu corpo porque não sabem de onde tirar dinheiro para saciar as suas necessidades. Eu tinha talvez essa oportunidade, não é? Diria de uma forma negativa, mas talvez poderia ser alguém que através de um pagante poderia pagar as minhas necessidades, né? Ou dar cobro às minhas necessidades. E eu acredito, e em tempos ainda falei sobre isso nos meus stories, de que nós mulheres temos uma vantagem e uma desvantagem. O nosso género nos engrandece porque somos as únicas que conseguimos gerar uma vida, somos as únicas que temos uma imagem de popular, vamos assim dizer, o mundo, mas também o nosso género facilmente é marginalizado. Por quê? Porque o nosso sexo pode ser usado para uma empresa. Então a mulher tem uma imagem que quando nós vemos mesmo uma mulher bem-sucedida que conseguiu atingir um certo patamar, sempre mantendo, primando pelos seus valores, independentemente das adversidades, desafios que ela conseguiu superar, mas ela continua a manter os seus valores. E você vê uma mulher hoje a assumir um cargo de liderança, a ser uma CFO, a ser uma CEO de empresa de tecnologia, a atingir grandes cargos onde maioritariamente vemos homens a atingir. Nós temos que nos sentir realmente valorizadas e também dar aqui mesmo, fazer vénia, porque eu acho que a mulher passa por muitas vicissitudes e olhando para aquele outro papel, porque hoje eu sou mãe, eu sou esposa, então eu tenho também aqui um papel em saber educar os meus filhos e nunca descurando daquilo que são as minhas responsabilidades enquanto profissional, enquanto líder de equipa, porque também sabemos que o líder de equipa é aquele que movimenta, é aquele que influencia as pessoas. Então, a mulher tem vários papéis na sociedade e nós não podemos descurar de nenhum deles. E eu digo sempre que eu tento equilibrar todos esses meus papéis de mãe, esposa, líder de equipa, influencer, mentora, palestrante, Ok, e Flor, por aí em e diante. uma engenheira no mundo de homens a dar cartas, para ti qual é a importância deste fórum, onde estamos a debater tecnologia e educação? É uma pena que temos muito pouco tempo nesse tipo de fóruns, mas eu gosto de enaltecer porque se tiver de contar a minha história, eu comecei a trabalhar em 2010.
eu entrei para um grupo onde eu era a única mulher, literalmente. Eu entrei numa fase em que a empresa estava a sofrer uma reestruturação, mas como eu já estava bem convicta do que eu queria, felizmente sempre fui uma mulher que não só fez bem as coisas, porque eu digo sempre que onde vai a mão da Florips, a coisa tem que correr bem. E eu acho que essa parte do compromisso, do comprometimento, de querer fazer bem as coisas, deu-me alguma visibilidade. E eu digo sempre que, graças a Deus, a minha confiança, quem apostou em mim não foram mulheres, foram homens. Isso para dizer o quê? Que o género não te inviabiliza, não te dá, não te põe numa condição inferior quando realmente você faz as coisas conforme deve ser. E eu digo que talvez o facto de ser a única mulher e por saber sempre me posicionar, fazer as coisas, dar a mão à palmatória, construir uma abordagem mais inclusiva, uma abordagem de capacitação, de habilidades, de competência, isso me deu alguma visibilidade. E fez com que o meu gestor na altura apostasse em mim e me dissesse: Florips, não vais mudar de área porque tu ainda vais ter um futuro brilhante aqui na área. E apostaram em mim. Primeiro, em 2013, eu assumia a primeira responsabilidade como team leader de uma equipa extremamente masculina. E uma das coisas que eu também sempre deixei bem patente é que eu não me colocaria numa questão de vítima por causa do meu género. Por que é que eu digo isso, Nelza? Porque imagina, nós mulheres lutamos pela nossa visibilidade, pelo nosso emancipamento, né? A nossa emancipação. Mas quando te colocam, por exemplo, numa área onde você precisa se deslocar e ir para uma outra província, você diz que eu sou mulher. Exatamente, o marido, eu não posso ir porque eu sou mulher. Mas afinal de contas, o que é que você quer? Então eu sempre mostrei aos meus gestores de que não importa o que vocês tiverem que me dar, eu vou abraçar o desafio, eu vou fazer porque antes de eu própria me bloquear, eu quero ver até onde eu posso ir. Eu vejo pessoas a desistirem antes mesmo de começarem. Foi essa garra que te trouxe para o palco do Foi essa garra, assim, definitivamente, eu acho que foi essa garra. E eu sempre, pelo posicionamento que eu sempre tive, graças a Deus, eu nunca precisei de fazer o meu auto-marketing. As pessoas é que faziam marketing por mim. Porque, mais uma vez, a questão da competência, a questão de fazer a coisa com paixão, a questão de assumir zonas cinzentas. Eu sempre gostei de assumir lugares onde supostamente as pessoas pensavam que para assumir têm que lhes pagar. Eu assumia sem me pagarem. Zonas cinzentas, isoladas, responsabilidades abandonadas. Eu sempre gostei de assumir muito para essa área. Nós nos vamos encontrar no Senhor próximo a falar à vontade. Que conclusão é que tu tiras desse fórum? Bem, a conclusão que eu tiro é que é um fórum extremamente importante, porque primeiro é que nós não estamos habituados a fazer fóruns especificamente para tratar de tecnologia, digitalização. É bem verdade que nós temos muitos desafios, problemas estruturantes, energia, água, tudo bem, mas temos que estar bem cientes de que a tecnologia, o digital está aí. E se nós não nos adaptarmos, se nós não corrermos atrás para conseguirmos fomentar e melhorar as nossas competências, principalmente competências digitais, habilidades digitais, nós vamos ser engolidos. Então, eu sei, temos os nossos problemas, mas nós não podemos descurar de que a globalização tende a um caminho e nós temos que acompanhar. Por isso, parabéns a quem teve essa brilhante iniciativa e eu aconselho vivamente a todo jovem que tem aqui algum conceito, ou até mesmo tem alguma dúvida sobre aquilo que é o espaço da tecnologia, o que é que ele efetivamente pode tirar como algo positivo da tecnologia, venha para este fórum porque os espaços digitais não é uma opção, é uma necessidade. Eu vou ter que fazer um podcast com a Flor e com o Adilson, porque foram faladas ali questões que eu estou na outra ponta. Eu sou privilegiada, como eu te disse, eu fazia parte dos 20, mas os meus 20 são justificados e eu tenho cartas a dar. Portanto, Flor, as notas por si só não fazem o teu destino.
Mas nós temos que ser bons naquilo que fizemos. E como dominante, na altura não sabia que era dominante, mas hoje como dominante entendo, eu não aceito desafios. Aliás, eu não fujo de desafios. E olha que na altura eu tive problemas de depressão. E então a minha urgência igual a ti, eu percebi, apesar de estarmos campos opostos num lado, mas muito congruentes no outro, eu também não tinha tempo a perder, porque eu não sabia quando é que ia ter a próxima crise e ia parar ao hospital. Então os meus projetos, eu por acaso não saía dos projetos, mas fazia os projetos sozinhos e dava aos meus colegas. Eu dizia, eu vou fazer, não estou para me chatear, eu vou fazer e vou-vos dar e venho apenas apresentar. Esta era a minha dominância. E vi que a Flora, ok, vocês também não têm tempo a perder. Ela disse isso lá dentro. 3 semanas antes do projeto final, da apresentação, ela saiu do grupo, porque percebeu que não tinha nada a agregar. Vou começar do zero, vou correr o risco. Tu és dominante, não é? Sabes qual é o pseudónimo que atribuíram-me no serviço? Mulher de braço de ferro. Porque exatamente pela questão da atitude e a dominância, e é uma coisa que eu sou alérgica. Eu não gosto de ficar parada. Tempo. Perguntem-me, Creneuza. Eu tive a oportunidade agora de participar de uma campanha da empresa na qual eu faço parte, uma campanha publicitária. E as pessoas dizem que o engenheiro normalmente não fala, não aparece. Mas eu apareci. Por quê? Eu acho que a resposta se calhar no próximo podcast. Eu programava, dizendo que os programadores não falam. Eu falo desde sempre porque eu sou dominante, eu sou influente. Uau! Portanto, tenho o melhor dos dois mundos. Eu falo, eu programava e continuava a ser uma boa estudante e fazia tudo que tinha direito. Porque nós mulheres podemos mesmo. Vamos voltar com certeza com a Flor no nosso Sem Medo podcast. 2 horas para falarmos vai dar, né? Acho que sim. 2 horas acho que dá para vou gerir. É muita coisa, É muita coisa que falar. Yeah. Nós estamos no final do nosso fórum, foi espetacular, foi uma troca, não só pelos conteúdos que aqui foram passados, mas pelo networking. É networking, pessoal. Lugares certos, com as pessoas certas, fazem o conhecimento necessário. Estejam mais atentos. Esperamos por vocês. Até já. Flor.